O dia está normal até que o e-mail chega. Aquela mensagem passivo-agressiva de um colega que parece ter o dom de transformar qualquer tarefa simples em um campo de guerra. O coração acelera, a mente começa a ensaiar respostas afiadas e você sente a velha raiva voltando. É incrível como uma frase pode roubar toda a sua paz, não é? Mas é aqui que a filosofia estoica entra, não como um discurso bonito, e sim como uma ferramenta prática de sobrevivência. Hoje, você vai entender como lidar com pessoas tóxicas sem se tornar uma delas. Como manter a calma quando tudo ao redor tenta te provocar. E, principalmente, como recuperar o controle da única coisa que realmente importa, sua mente. Porque, no fim, não é sobre eles, é sobre o que acontece dentro de você. Prepare-se, porque as próximas lições vão te ensinar a construir uma fortaleza interior. E quando terminar este vídeo, nada, nem mesmo o colega mais difícil, vai conseguir te tirar do eixo. Você já tentou mudar alguém que parecia fazer questão de ser difícil? A sensação é de bater contra uma parede invisível. Você fala, explica, se desgasta e nada muda. A mente se enche de frustração e raiva, como se o outro tivesse o controle remoto das suas emoções. Mas a verdade estoica é dura e libertadora. Você não controla ninguém, só a si mesmo. E aceitar isso muda tudo. O erro nasce da ilusão de poder. Queremos que os outros ajam com razão, que sintam culpa, que entendam nosso ponto, mas o mundo não gira em torno da nossa expectativa. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Quando essa frase deixa de ser teoria e vira prática, nasce um tipo de liberdade que ninguém pode roubar. Pessoas tóxicas sobrevivem da sua reação. Cada vez que você se irrita, discute, justifica ou alimenta o jogo delas. O estoico entende, não é o comportamento do outro que perturba, mas o julgamento que fazemos dele. E é nesse espaço, entre o que acontece e como reagimos, que mora o seu poder. É ali que você volta a ter domínio sobre si. Perceber isso é como respirar depois de um mergulho longo. A paz não vem de consertar os outros, mas de corrigir o próprio foco. Quando você entende que o controle é interno, o veneno externo perde força. Mas e quando essa indiferença é confundida com fraqueza? É aí que começa o verdadeiro teste, o poder da indiferença racional. Indiferença não é frieza, é lucidez. Quando alguém tenta provocar você, o impulso natural é reagir, provar algo, se defender, gritar mais alto. Mas o estoico observa o caos de fora, como quem vê uma tempestade pela janela. Ele não ignora a chuva, apenas escolhe não se molhar. É essa distância interior que protege sua paz quando o outro perde o controle. Pense numa discussão de trabalho. Um colega levanta a voz, distorce fatos, tenta te humilhar. Se você responder no mesmo tom, já perdeu, porque agora está jogando no campo dele. A indiferença racional é o ato de permanecer inteiro, mesmo quando o ambiente racha. É enxergar a raiva do outro como o reflexo da confusão dele, não como uma ofensa pessoal. Epicteto dizia que ninguém pode ferir você sem o seu consentimento. E essa é uma das verdades mais desconfortáveis da filosofia. A maioria das dores emocionais nasce da permissão. A indiferença estoica é, na prática, um bloqueio interno. O outro fala, mas suas palavras batem na razão e caem antes de atingir o coração. É autocontrole puro. E quando essa calma irrita ainda mais quem tenta te provocar, é aí que a filosofia se transforma em arte. Permanecer sereno diante do caos é o gesto que desmonta qualquer jogo tóxico. Mas se a indiferença é um escudo, o que acontece quando alguém tenta quebrá-lo pedindo aprovação? É aí que surge o próximo desafio, a armadilha da validação. Uma das maiores prisões emocionais é a necessidade de ser aprovado. Queremos ser vistos, entendidos, elogiados.
E é justamente isso que pessoas tóxicas percebem. Elas sentem o cheiro da sua carência emocional e usam isso para te manipular. O estoico, porém, aprende a buscar aprovação apenas da própria consciência. A liberdade nasce quando a opinião alheia deixa de ser um espelho. Pense em quantas vezes você tentou se justificar para alguém que nunca iria entender. Cada explicação virava combustível para novas críticas. O ciclo se repete. Você fala mais, é julgado mais. O estoico interrompe esse padrão. Ele entende que a validação é uma moeda valiosa demais para ser gasta com quem lucra com o seu desequilíbrio. Sêneca dizia que quem busca agradar a todos não agrada a ninguém, nem a si mesmo. E essa é a essência do envenenamento moderno. Viver em função da aceitação. O antídoto é o autodomínio. A clareza de saber quem você é, mesmo quando te interpretam errado. Quando essa certeza interna amadurece, a manipulação externa morre de fome. Mas o silêncio interior não é ausência de voz, é sabedoria. Quando você entende que não precisa responder para ser compreendido, você atinge um nível novo de paz. No entanto, essa quietude incomoda quem precisa do conflito para se sentir vivo. E é aí que surge o próximo princípio estoico, o silêncio como sabedoria. Nem toda batalha merece resposta. Às vezes, o silêncio é a espada mais afiada. Diante de uma provocação, a mente quer reagir. O ego quer justiça. Mas o estoico entende que o verdadeiro domínio não está em vencer o debate, e sim em não precisar dele. Quando você escolhe o silêncio consciente, desarma o jogo do outro e transforma o ruído em reflexão. O silêncio estoico não é covardia, é estratégia. É o intervalo onde a razão respira e a emoção se acalma. Imagine um jantar tenso. Alguém te ataca com sarcasmo, esperando sua reação. Você apenas observa, respira, continua sereno. Essa postura não é passividade, é força disfarçada. É o tipo de poder que confunde quem vive de drama. A natureza nos ensina isso o tempo todo. O mar não responde ao grito do vento, apenas continua sendo mar. Há uma beleza silenciosa em não precisar se defender o tempo todo, porque o silêncio revela quem é maduro e quem é escravo da própria língua. O sábio não desperdiça palavras com quem não busca entendimento, mas há um ponto em que o silêncio precisa ser substituído por atitude, porque às vezes não reagir também é reagir. E é justamente aí que a filosofia deixa de ser contemplação e vira ação prática. No próximo princípio, você vai entender o que significa isso. Não reagir é reagir. Quando alguém tenta te provocar e você não reage, o silêncio fala mais alto do que qualquer grito. A maioria acredita que não responder é fraqueza, mas é justamente o contrário. É o gesto mais desarmante que existe, porque o outro espera guerra e você oferece calma. Essa ausência de resposta desmonta a lógica do manipulador que se alimenta do seu descontrole. A força em permanecer imóvel enquanto o caos tenta te arrastar. O estoico entende que reagir é dar poder ao agressor. Quando você se recusa a entrar na arena emocional, o outro perde o terreno. Não se trata de indiferença apática, mas de estratégia consciente. Cada provocação ignorada é uma vitória invisível sobre o impulso. Epicteto dizia que ninguém é livre até dominar a própria reação. Essa é a verdadeira rebeldia. Manter a razão em meio ao ataque. Pense naquele momento em que alguém tentou te humilhar em público e você apenas sorriu. Esse sorriso é uma declaração silenciosa de soberania. É dizer, você não me comanda. É o auge do autodomínio. Mas não reagir não significa não sentir. A emoção continua ali, pedindo espaço. E é nesse ponto que o estoico se volta para dentro, usando o conflito como espelho. O que essa pessoa está tentando despertar em mim? É a pergunta que abre o próximo princípio, o espelho interno.
Toda pessoa difícil é um espelho. O estoico entende que o comportamento do outro revela mais sobre si do que sobre quem o pratica. Quando alguém tenta te provocar, a reação que surge em você é o verdadeiro campo de batalha. Raiva, ressentimento, culpa. Tudo isso não nasce do outro, mas de algo dentro de você que ainda precisa ser observado. Imagine estar no trânsito e um motorista te corta de forma agressiva. Por um instante o sangue ferve, mas o estoico não pergunta por que ele fez isso, e sim, porque isso me irritou tanto. Essa inversão muda tudo. O outro vira um professor involuntário, te mostrando o quanto você ainda é controlado pelas emoções que diz dominar. Epicteto chamava isso de ginásio da mente. Cada provocação é um treino para fortalecer a razão. Em vez de fugir da pessoa tóxica, o estoico a transforma em ferramenta de autoconhecimento. Ela expõe feridas que você nem sabia que tinha. Orgulho, insegurança, necessidade de aceitação. E é nesse desconforto que a alma evolui. Mas reconhecer o que o espelho reflete não basta. É preciso saber quando fechar a cortina, quando proteger sua paz sem culpa. Porque autoconhecimento sem limites vira autoabandono. E é exatamente sobre isso que o próximo princípio fala. Estabelecer limites com virtude. Dizer não é um ato de coragem moral. Muitas pessoas confundem bondade com submissão e acabam se perdendo tentando agradar. O estoico entende que estabelecer limites não é afastar-se dos outros, é proteger aquilo que o torna humano. Não há virtude em se deixar consumir. A verdadeira compaixão começa quando você aprende a respeitar o próprio espaço. Pessoas tóxicas testam seus limites constantemente. Elas empurram, provocam, medem até onde podem ir. E se você não traça uma linha clara, o jogo nunca acaba. O estoico sabe, a firmeza não precisa de gritos, basta a tranquilidade de quem não negocia sua paz. Limite não é barreira de ego, é defesa de equilíbrio. Em uma amizade desgastante, por exemplo, pode chegar o momento de se afastar sem rancor. O afastamento ético é um gesto de sabedoria. Você não precisa odiar quem te faz mal para escolher não permanecer ali. A virtude está em agir com razão e serenidade, sem precisar provar nada. É a força tranquila de quem sabe o próprio valor. Mas há uma linha tênue entre o amor saudável e o sacrifício disfarçado. Porque às vezes a vontade de ajudar vira uma armadilha que aprisiona. E quando a compaixão se transforma em fardo, é hora de revisitar o próximo princípio estoico. Quando a compaixão vira prisão. A compaixão é uma virtude, mas quando mal dosada, se transforma em algema. Quantas vezes você já se viu tentando salvar alguém que não quer ser salvo? O estoico entende que ajudar não é se anular. Quando o outro afunda e você se joga para resgatá-lo sem colete, não há heroísmo, há negligência consigo mesmo. Isso não é virtude, é autossabotagem disfarçada de bondade. O estoicismo ensina que a empatia precisa caminhar de mãos dadas com a razão. Sentir a dor do outro é humano. Assumir essa dor como sua é insensatez. Pessoas tóxicas sabem explorar corações generosos. Elas manipulam a culpa e se alimentam da piedade. O sábio aprende a distinguir entre apoiar e carregar. E essa diferença define quem permanece livre. Imagine um relacionamento em que você sempre perdoa, mesmo sem mudança real. O ciclo de promessas e decepções se repete e você se convence de que amar é suportar. Mas o estoico sabe, suportar o injusto não é virtude, é fuga. A compaixão madura reconhece quando o amor vira prisão e com serenidade solta as correntes. E quando finalmente você se liberta, algo muda dentro de você. O olhar. Porque percebe que as pessoas não são o que fazem, mas o que você escolhe enxergar nelas. É nesse ponto que surge um poder silencioso, o de transformar julgamento em compreensão.
Esse é o próximo princípio estoico, o julgamento e a perspectiva. O estoico não vê as pessoas como boas ou más, mas como seres em diferentes estágios de ignorância. O julgamento é o primeiro passo rumo à perturbação. Quando alguém te trata mal, você tende a rotular, reagir e se afastar. Mas Marco Aurélio lembrava: as coisas não nos afetam, é o que pensamos sobre elas que nos afeta. O poder não está no fato, mas na interpretação. Imagine que um colega te ignora de forma rude. O julgamento automático é: ele me desrespeitou. Mas e se ele estiver passando por um dia terrível? O estoico treina a mente para ampliar a lente, não para justificar, mas para entender. Essa mudança de perspectiva quebra o ciclo da ofensa e devolve o controle ao lugar certo, dentro de você. Sêneca dizia que a vida é opinião. Isso significa que o que chamamos de realidade é muitas vezes apenas o reflexo das nossas emoções. Pessoas tóxicas ganham força quando suas atitudes definem o que sentimos. Mas quando você muda o significado do ataque, ele se dissolve. A perspectiva é o antídoto da raiva e o nascimento da paz. E quando o julgamento se transforma em compreensão, o coração se aquieta. Você para de tentar entender o outro e passa a usar cada conflito como treino para dominar a si mesmo. E nesse treino, a emoção mais traiçoeira entra em cena: a raiva. O próximo princípio vai te mostrar como ela pode ser o teste supremo da virtude. A raiva como teste de virtude. A raiva é o fogo que queima primeiro quem a carrega. Todos já sentiram o calor subindo pelo corpo, o coração acelerado, as mãos trêmulas. O impulso de colocar cada coisa no seu lugar parece irresistível. Mas o estoico enxerga esse instante como um teste. O inimigo não é quem te provoca, é a parte de você que ainda acredita que perder o controle é força. Imagine estar em uma reunião e alguém te desrespeitar na frente de todos. A mente grita por reação imediata, mas o estoico respira. Ele adia o impulso e observa a própria raiva como quem observa uma tempestade passando. Ele sabe que, se reagir, será escravo da emoção. Se dominar o impulso, será senhor de si. E é nessa pausa que nasce o verdadeiro poder. Sêneca dedicou um tratado inteiro à raiva, chamando-a de loucura passageira. Para ele, nenhum mal é pior do que agir sob seu domínio. O estoico entende que a raiva pode ser sentida, mas não pode comandar. Ela deve ser canalizada, transformada em foco, em justiça, em disciplina. Quando a chama é controlada, aquece, solta, destrói. Há quem confunda serenidade com fraqueza, mas é preciso muito mais força para conter um golpe do que para revidar. Dominar a raiva não é se calar, é escolher o momento certo para agir. É guardar a energia e transformá-la em clareza. Porque a virtude não nasce do fogo da fúria, mas da luz da razão. E quando você aprende a dominar o fogo, algo curioso acontece. O silêncio se torna confortável. Estar só deixa de ser vazio e vira abrigo. Porque quem se controla não teme a solidão. É nela que a mente se fortalece e se purifica. E é sobre isso que o próximo princípio trata: a solidão como fortaleza. A solidão apavora quem não sabe conversar com a própria mente. Quando o barulho do mundo silencia, muitos percebem que o maior ruído está dentro de si. Mas o estoico vê na solidão um templo, não uma prisão. É o espaço onde a mente se reorganiza, longe das máscaras sociais e das vozes que tentam ditar o que você deve ser. Marco Aurélio escrevia suas reflexões sozinho, nas madrugadas de guerra. Ele entendia que o isolamento não era afastamento, mas reencontro. A solidão permite que você escute aquilo que a pressa esconde: seus valores, suas incoerências, seus desejos verdadeiros. Quem não se suporta em silêncio acaba buscando distrações para fugir de si. Em um mundo que idolatra a conexão constante, saber ficar só é um ato revolucionário.
A solidão estoica é produtiva. É o treino da mente para não depender do aplauso nem do olhar alheio. Quando você aprende a se bastar, ninguém mais tem poder sobre você. É o primeiro passo para a verdadeira liberdade emocional. Mas a solidão não significa isolamento eterno. O estoico volta ao convívio fortalecido, não carente. Ele aprende a estar com os outros sem perder a si mesmo. A presença se torna escolha, não necessidade. Assim, o que era vazio vira fortaleza e o que era silêncio vira clareza. E quando você retorna ao mundo com essa serenidade, algo muda. Suas ações falam mais do que palavras. Você deixa de reagir e começa a inspirar, porque o exemplo é a resposta mais poderosa que existe. E é exatamente sobre isso que trata o próximo princípio: o exemplo como resposta. Em um mundo onde todos falam demais, o silêncio de uma atitude coerente é ensurdecedor. O estoico entende que não há argumento mais poderoso do que o próprio comportamento. Quando você mantém a calma diante do caos, ensina mais do que qualquer sermão. O exemplo é a linguagem que o sábio fala. E o tolo, mesmo sem querer, escuta. As pessoas tóxicas esperam resistência, conflito, drama. Quando recebem serenidade, ficam sem roteiro. O estoico não tenta corrigir ninguém, apenas vive de modo que sua postura desmonte o erro. Isso é liderança moral. Inspirar pela presença, não pela imposição. Um caráter equilibrado é uma aula silenciosa de força e disciplina. Liderar pelo exemplo não é ser perfeito, é ser íntegro, é reconhecer falhas e ainda assim manter o rumo certo. Quando você erra e se responsabiliza, quebra o ciclo do orgulho que alimenta a toxicidade. O exemplo não exige aplauso, ele apenas acontece. E é isso que o torna tão poderoso e raro. Sêneca dizia que as palavras instruem, mas o exemplo arrasta. E arrasta mesmo, porque viver com coerência é o maior desafio num mundo que lucra com a hipocrisia. O estoico vive para ser útil, não admirado. Sua vida é seu discurso, seu equilíbrio é sua filosofia em ação. Mas para viver com coerência, é preciso entender e aceitar a natureza humana, inclusive a parte imperfeita. Porque só quem entende o erro pode cultivar a virtude. E esse é o próximo passo da jornada estoica: aceitar a natureza humana. O erro de muitos é esperar virtude de quem ainda vive na ignorância. O estoico, porém, entende que o ser humano é um aprendiz em constante conflito. As pessoas erram, mentem, reagem, e nós também. Julgar o outro é esquecer que, em algum momento, fomos parecidos. A aceitação não é conivência, é maturidade. É entender que o mundo é imperfeito por natureza. Marco Aurélio escreveu: quando acordar, lembre-se de que encontrará pessoas ingratas, invejosas e arrogantes. Ele não dizia isso por amargura, mas por realismo. Aceitar a natureza humana é deixar de se surpreender com a mediocridade. Quem espera que todos ajam com virtude sofre mais do que quem aceita o que é e age conforme sua razão. A aceitação libera energia. Ao invés de gastar forças tentando mudar os outros, você usa essa energia para fortalecer sua própria conduta. Isso não significa resignação, mas sabedoria. É agir com serenidade no meio do caos, sabendo que a raiva contra a imperfeição alheia só revela a sua própria impaciência. Epicteto dizia que o homem sábio não culpa ninguém nem a si mesmo. Ele entende que todos agem de acordo com o que sabem, e muitos sabem pouco. Essa compaixão racional não o torna vulnerável, e sim invencível. Porque ao compreender a falha humana, ele para de reagir e começa a ensinar pelo exemplo. E quando você transforma a indignação em entendimento, até o obstáculo ganha novo significado. Cada pessoa difícil deixa de ser inimigo e se torna um campo de treino. É hora de dar o próximo passo da jornada estoica: transformar o obstáculo em força. Tudo o que te irrita é uma oportunidade disfarçada. O estoico não vê problemas, vê treinos.
Cada pessoa tóxica, cada injustiça, cada frustração é o campo de batalha onde a alma se fortalece. Marco Aurélio dizia: o obstáculo à ação avança à ação. É a adversidade que molda a virtude. O que te desafia, te lapida. O que te fere, te ensina. Pense em uma crítica injusta. O impulso é se defender, provar que estão errados. Mas o estoico observa e se pergunta: o que posso aprender com isso? Às vezes, o obstáculo revela pontos cegos do ego. Outras vezes, apenas testa sua paciência. De qualquer forma, o poder de crescer está em suas mãos, nunca nas do outro. Sêneca dizia que dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho o corpo. E é verdade, sem resistência não há progresso. O estoico entende que reclamar é desperdiçar energia. Ele transforma a dor em propósito, o revés em treino, o peso em disciplina. É nesse processo que o sofrimento perde a função e vira combustível. Transformar o obstáculo em força não é negar o desconforto, é dar sentido a ele. É olhar para o problema e dizer: você veio me ensinar algo. Essa mentalidade muda tudo. A vida deixa de ser inimiga e se torna mentora. O que antes era motivo de raiva vira ferramenta de evolução. Mas para que esse poder seja real, é preciso compreender o último e mais libertador princípio estoico, que ninguém pode dominar sua mente sem sua permissão. A maior força está em quem se pertence. E é exatamente sobre isso que fala o próximo e último princípio: libertar-se pela razão. A mente é o último território da liberdade. O estoico sabe que ninguém pode invadir esse espaço sem convite. Pessoas tóxicas tentam dominar com culpa, medo ou manipulação, mas a razão é o escudo que bloqueia tudo isso. Quando você aprende a pensar antes de sentir, percebe que nenhum ataque tem poder sobre quem controla a própria interpretação dos fatos. Epicteto, que viveu como escravo, dizia: podem acorrentar meu corpo, mas não minha mente. Essa é a essência da liberdade estoica. Mesmo diante do desprezo, da injustiça ou da traição, você continua dono do que pensa. O mundo pode ferir o corpo, mas só você decide o que ele faz com a sua alma. Isso é poder puro, silencioso e absoluto. A razão não é frieza, é direção. Ela te impede de ser arrastado pelas emoções e te lembra que nada externo define quem você é. Quando o caos tentar te puxar, volte para o centro, esse lugar interno que ninguém pode tocar. Lá, a mente observa, entende e escolhe. Lá, você é invencível. Libertar-se pela razão é um processo. Você falha, se irrita, cai e volta. Cada retorno é um ato de vitória sobre a própria natureza impulsiva. A sabedoria não é ausência de emoção, é o domínio sobre ela. E quanto mais você pratica, menos vulnerável se torna a influência dos outros. E é nesse ponto que o estoico atinge a serenidade. Nada externo o controla, porque tudo interno está em ordem. A toxicidade alheia perde o poder e a paz se torna natural. Lidar com pessoas tóxicas é um teste diário de força interior. Mas agora você sabe, o poder nunca esteve nas mãos delas. Está na forma como você reage, nas palavras que escolhe, na calma que mantém quando tudo parece perder o sentido. A grande pergunta é: quem você escolhe ser quando o ambiente te provoca? O dominado pelas emoções ou aquele que observa, entende e continua firme no próprio eixo? Pense nisso. E se quiser, compartilhe aqui nos comentários a situação mais difícil que você enfrentou e como reagiu. Sua experiência pode ajudar alguém que ainda está preso nesse ciclo. E antes de sair, lembre-se: curta, inscreva-se e ative as notificações para continuar aprendendo como aplicar o estoicismo na vida real. Cada vídeo é um novo passo para construir sua fortaleza interior, e alguém pode precisar dessa mensagem tanto quanto você precisou hoje.